Hatifá, arrebatamento, shiur, lição. Helek Gimel, parte 3. Para termos uma boa ideia do que é Hatifá, arrebatamento, descrito em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, devemos deixar a Escritura interpretar a própria Escritura. Este é um conceito em hermenêutica judaica chamado Gezerah Shavah, equivalência de expressões. Esta é a segunda, a Torot Hillel, né, das leis de Hillel. Bet Torot Hillel, né, é a segunda lei de Hillel. Então, a primeira passagem que devemos comparar é 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, com 1 Coríntios 15, 52. Tá? Vamos ler aqui. Sefer Corinthians Aleph, né? Livro de Coríntios. Quinze, 52. Aqui fala, ó, Rosh Chodesh, lua nova, 10%, Beror, primeiro dia do mês, 10%, a Korbanot, a Maserot, as ofertas são os dízimos, né? E aqui, Besefer, Corinthians Aleph, né? Ou Besefer, a Corinthians Aleph, em livro de 1 Coríntios 15, 52. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. Repetindo aqui, agora, Sefer Corinthians Aleph, livro de 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som do último shofar, porque o shofar soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Baruch Hashem, então, Arshav, ou agora, Igeret Arishoná Le Tessalonikim, ou Sefer Tessalonikim, livro de Tessalonicenses 4, 13 a 17, diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Desculpem, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança, confiança ou tikvá. Porque se cremos que Yahushua morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Elohim, mediante Yahushua, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela Devar Yahu, palavra de Yahu, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do soberano, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o soberano mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som de shofar, e os que morrerem em Mashiach ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do soberano nos ares, e assim estaremos para sempre com o soberano. Não é que eu quero dar uma vírgula aqui, porque alguns rabinos amigos meus acham que será ser arrebatado, né, para o céu, não, arrebatamento é um estado de espírito, ou que não, mas é literal, né? Ó,
porque os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do soberano nos ares, literalmente, né? E assim estaremos Leolam Vaed, ou para sempre com o soberano, né? Agora, comparemos esta passagem, né? Am Igeret Arishoná Le Corinthians Aleph, né? Ou Sefer Corinthians Aleph, livro de 1 Coríntios 15, do 50 ao 55. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Elohim. Amalchut Elohim, o reino de Elohim. Amalchut Shamaim, o reino do céu. Amalchut Rei, que é o reino do domo. Nem a corrupção é da incorrupção. Eis que aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som do último chofar, porque o chofar soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde estará, ó morte? Onde está, ó morte, o teu ferrão? Onde está, ó Sheol, a tua vitória? Certamente estas duas passagens obviamente falam do mesmo evento. A questão é que tipo de contexto. 1 Coríntios, né, o Sefer Corinthians Aleph, o livro de 1 Coríntios 15, 50 a 55, dá ao arrebatamento, né? Ou ratifar de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Então, o evento de 1 Coríntios 15, 50 a 55 facilita a herança do reino, né? Esse é o número 1. Detalhe 1. O evento de 1 Coríntios 15, 50 a 55 facilita a herança do reino. Número 2. 1 Coríntios 55, 54b cita Yeshayahu, ou Isaías 25, 8. E Sefer Corinthians, o livro de 1 Coríntios, né? É o número, aspecto número 3, 15:55, 1 Coríntios 15:55 cita Rúshua, né? Ou Oséias 13:14. Então, repetindo, né? O evento de 1 Coríntios 15, 50 e 55 facilita a herança do reino. 2. 1 Coríntios 15, 54b cita Yeshayahu ou Isaías 25, 8. Leiamos. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará Yahweh Elohim as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio de seu povo, porque Yahweh disse, né? Aniquilará a morte, Leolam Vaed, ou aniquilará a morte para sempre. Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 25, 8. E agora, o aspecto número 3, Sefer Corinthians Aleph, o livro de 1 Coríntios 15, 55 cita Rúshua ou Oséias 13, 14. Espera lá, vamos para o índice. Sefer Rúshua, livro de Oséias, página 1.399.
Baruch Hashem. Baruch Rabá. Bendito seja o nome. Bendito seja. Sefer Hushua, livro de Oséias, 13 e 14. Israel e os seus pecados e castigos. Eu os remirei do poder do Sheol, abismo, inferno, né? Techon, sinônimo, e os resgatarei da morte. Onde estão a morte e as tuas pragas, e onde está o Sheol, o abismo, ou ainda inferno, a tua destruição? A compaixão está escondida de meus olhos. Sefer Hushua, livro de Oséias, 13 e 14. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, Sefer Yeshayahu, o livro de Isaías 25:8, e Hushua, e Sefer Hushua, o livro de Oséias 13:14, falam claramente do início do reino, né? Malchut, lidos em conjunto em 1 Coríntios 15, 50 a 55, o Sefer Akorintiach Aleph, livro de 1 Coríntios 15, 50 a 55, coloca o arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17 no contexto do início do reino do milênio, o arrebatamento e a segunda vinda, comparação, né? 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18 e 1 Coríntios 15, 50 e 55 normalmente são vistos como as passagens do arrebatamento. Achai-vos agora, vamos comparar estes tais versículos com os que são comumente aceitos como versículos da segunda vinda. Versos que falam da segunda vinda do Mashiach. Alguns dos versículos normalmente aceitos como sendo passagens que se referem à segunda vinda são Sefer Daniel, né? Livro de Daniel 7, 13 e 14. Daniel. Sefer Daniel. Página 1373, 1373, 1.373. Sefer Daniel, livro de Daniel. Sete. A visão simbólica de 4 animais. Eu estava olhando em minhas visões noturnas e eis que vinha com as nuvens do Shamaim, ou céu, um como filho de homem, e dirigiu-se ao Zachem, ou ancião de dias, e fui apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio, e kevod ou honra, e o Malchut, né? Ou Aleph Malchut, Ve'Aleph Malchut, e um reino para que todos os povos, né? Para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, né, Malchut tal, que não será destruído. Não será destruído.
Então, vamos agora para Lea Sefer Matitiahu, né? Para o livro de Mateus 24, 29 a 31. Sefer Matitiahu, livro de Mateus 24, 29 a 31. Derashá Nevuit Nemeshechot, o sermão profético continua. Chuvou Shel Ben Adam, o retorno do Filho do Homem. Logo depois da tribulação, naqueles Yamim ou dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do Shamaim, ou do domo, né? E os poderes do domo, né, serão abalados. Então aparecerá Ben Shamaim, ou no domo, o sinal a Ben Adam, do Filho do Homem. Todas as tribos, né, a Eretz ou da terra se lamentarão e verão vir a Ben Adam, o Filho do Homem, sobre a nuvem, sobre as nuvens do céu, né, ou do domo, do Shamaim, com poder, né, Gevorá, e grande Kevod, né, Kevod Gedol, né, grande honra, o Gedol Kevod, grande honra. E ele enviará seus malachim, ou anjos, com grande clangor de shofar, né? Com grande toque de shofar, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, Sefer Matitiahu, livro de Mateus 24, 29 a 31. E agora vamos para Sefer Yahuhanan Moshe, né? Livro de Marcos 13, 24 a 27. Sefer Yahuhanan Moshe, livro de Marcos 13, 24 a 27. Derashá Nevuit Nemeshechot, sermão profético continua. Chuvou Shel Ben Adam, né? Retorno de Filho do Homem, concordo escrituralmente. Sefer Matitiahu, livro de Mateus 24, 29 a 45. Sefer Luke, livro de Lucas 21, 25 a 44. Mas naqueles dias, ou Yamim, depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do domo, né? A Coavim, né? E os poderes que estão no céu serão abalados. Então verão vir a Ben Adam, o Filho do Homem, nas nuvens com grande poder, né? Gevorá, Vekevod, com grande poder e honra, né? Am Gedol, Gevorá, Vekevod, né? Com grande poder e honra, e logo enviará os seus malachim ou anjos e ajuntará os seus eleitos desde os quatro ventos, né? Os quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, o vento norte, o vento sul, o vento leste e o vento oeste, né? Desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Sefer Yahuhanan Moshe, livro de Marcos 13, 24 a 27. E Sefer Guiliana, né, em livro de Apocalipse 11.
Sefer Guiliana, livro de Apocalipse 11:15. Sheni Aedim, as duas testemunhas. A Shevi Shofar, né? O sétimo shofar. Sefer Guiliana, livro de Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo malá, ou anjo, seu shofar, e ouve Beshamayim, ou em domo, né? Berekia, ou em domo, sinônimos, grandes vozes que diziam: Amalhut Olam, o reino do mundo passou a ser de Adeneino, né? O nosso soberano, né? Adeneino, de nosso soberano, e do seu Mashiach, ou de seu Messias, e ele reunirá o nosso querido mestre Yahushua, e ele reunirá, ou desculpem, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Sefer Guiliana, livro de Apocalipse 11:15. E agora vamos para Sefer Guiliana, livro de Apocalipse 24:6. Então vi uns tronos, e aos que assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as nefeshot, ou pessoas daqueles que foram degolados por causa do testemunho, né, ou decapitados, né, por causa do testemunho de Yahushua e da palavra de Elohim, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte, né, ou na testa, nem nas mãos, e que tiveram, e que reviveram e reinaram a Mashiach com o Messias durante 1000 anos. Tá? Durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, ou Baruch, abençoado e santo, né? Baruch Vekedosh, né? Abençoado ou bem-aventurado e santo, né? É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, ou sobre estes, não tem poder a segunda morte, mas serão Koanim, rabinos, né? Koanim, Elohim, Ve'amashiach, serão rabinos de Elohim e de Messias, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, nestas passagens é possível imediatamente identificar 4 elementos. Número 1, o Messias aparecerá no céu de forma sobrenatural. Daniel 7. (13 a 14), Mateus 24:30 e Marcos 13:26. 2. Haverá uma reunião sobrenatural com ele no domo, né? Mateus 24:29 a 31 e Marcos 13:24 a 27. 3. A última, né? Ou seja, a sétima de 7 trombetas, né? Ou shofar, é tocado por um dos 7 malachim, ou por um dos 7 anjos que estão perante Yahweh. Apocalipse 8:2, 11:15, Mateus 24:31, Isaías 27:13. Número 4, a primeira ressurreição dos justos, né? Apocalipse 24:6, versos que falam do arrebatamento, né? Ratifá. A chave agora. Estes são os 4 elementos, tá bom? Agora,
Ó, chave, vamos comparar estes 4 elementos com as passagens sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, 1 Coríntios 15, 50 55, né? O Messias aparecerá no céu de forma sobrenatural. 1 Tessalonicenses 4, 17, 4, 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 2. Haverá né? Esse foi repetindo. São os 4 elementos sendo comparados aqui. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4. Então vamos agora 1 com 1, né? 1. O Messias aparecerá no céu de forma sobrenatural. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 2. Haverá uma reunião sobrenatural com ele no céu. 1 Tessalonicenses 4, 17. 3. A última, a 7 de 7 shofarim ou shofares é tocado por um dos 4 arcanjos. 1 Tessalonicenses 4, 16, 1 e 1 Coríntios 15, 52. Agora, quarto elemento combinado com o outro, né? Então, a primeira ressurreição, né, a tzadikim, dos justos, né? A primeira ressurreição dos justos, 1 Tessalonicenses 4, ocorrerá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 1 Coríntios 15, 52. Ao comparar estes 4 elementos, fica bem evidente que o arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18 e 1 Coríntios 15, 50 a 55 é idêntico à segunda vinda do Messias em Daniel 7, 13 e 14, Mateus 24, 29 a 31, Marcos 13, 24 a 27, Apocalipse 11, 15 e 20, de 4 a 6. Esta conclusão também é compartilhada por muitos comentaristas. Por exemplo, o Guia da Escritura de Halley disse o seguinte a respeito de 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. O evento de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 é mencionado e referido em diversos momentos em quase todos os livros da Brit Hadashah, Aliança Concertada. Os capítulos nos quais é explicado de forma mais plena são Sefer Matityahu, o livro de Mateus 24, 25, Sefer Luke, livro de Lucas 31, 1 Tessalonicenses 4, 5, né? 2 Pedro 3, né? O Guia da Escritura de Halley, né? Página 626, né? Ou página 626 ou 626, sobre 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Vide também os comentários de Halley sobre Mateus 24, 31, na página 447, e também no seu livro Messias, um ponto de vista rabínico e escriturístico. O autor judeu messiânico Burt Yellen escreve a respeito de 1 Tessalonicenses 4,16. Em 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo nos fala a respeito do retorno do Messias. Porque o soberano mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, com som de chofar de Elohim, e os que morrerem em Mashiach ressuscitarão primeiro. Quando lemos isto juntamente com Apocalipse 11, 15 a 17, vemos que esta ressurreição ocorrerá no tocar do 7º chofar. Tá bom? Página 99, uma cronologia, né, com problemas no pré-tribulacionismo. Se considerássemos as passagens do arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, 2 Coríntios 15, 50 e 55, como sendo um evento separado das passagens da segunda vinda de Daniel 7, 13 a 14, Mateus 24, 29 a 31 e Marcos 13, 24 a 27 e Apocalipse
11:15 e 24:6, como o fazem os pré-tribulacionistas, teríamos grandes problemas cronológicos. Tal cronologia teria a primeira trombeta, né, ou shofar, de Apocalipse 11:17 e Mateus 24:31, sendo tocada depois do último shofar, né, o sétimo, de 1 Tessalonicenses 4:16 e 1 Coríntios 15:52. Tal cronologia, né, também significaria que a ressurreição geral dos justos em 1 Tessalonicenses 4:16 e 1 Coríntios 15:52 aconteceria depois da primeira ressurreição de Apocalipse 24:6. O evento ratifar, arrebatamento, é claramente algo que Mateus 24:29 diz ocorrer imediatamente após a tribulação daqueles dias, né? O nível Peshat e o erro teológico de Lindsay. Vamos ler aqui mais uma vez o Sefer Matityahu, livro de Mateus 24:29. Sefer Matityahu, livro de Mateus 24:29. Derashá Levit de Meshechot é o texto. Sermão profético continua. Shuvô shel ben Adam, é o retorno do Filho do Homem. Sefer Matityahu, livro de Mateus 24:29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do domo, e os poderes do céu ou do domo serão abalados. Olha só, gente. Então aqui o nível Peshat, né? E o erro teológico de Lindsay. Baruch Hashem. Observando que o livro de Mateus, né, é relativo ao nível drash, né, o nível de parábolas ou alegórico, né, de compreensão ou entendimento. Baruch Hashem, Baruch Haba. Bendito seja o nome, bendito seja. Então, Hal Lindsay, um dos maiores apologistas do arrebatamento pré-tribulacionistas, alega: a verdade é que nenhum de nós, mid ou pré-tribulacionista, pode indicar um versículo isolado que claramente diz que o arrebatamento ocorrerá antes, no meio da ou depois da tribulação. O arrebatamento, por Hal Lindsay, página 32, né? O arrebatamento, né? Por Hal Lindsay, página 32. Concordamos com Lindsay que nenhum versículo sequer indica que o arrebatamento ocorreria antes da tribulação. Contudo, Lindsay está claramente enganado quando diz que nenhuma visão pode apresentar um versículo sequer. Este artigo já demonstrou claramente que as escrituras, né, ensinam, né, um ratifar, né, o arrebatamento pós-tribulacionista. Os seguintes versículos isolados indicam claramente que o arrebatamento ocorrerá após a tribulação, porque David, ou Davi, né, David não subiu ao céu, mas ele próprio declara: disse Arro ao meu soberano, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés, né? Sefer o livro de Atos dos Rabinos, Sefer Massim Shilichim, livro de Atos dos Rabinos 2, 34 e 35, citando o Salmo 110, 1, né? Vamos ver o que é que consta, né? Aqui
no Salmo 110, 1. Kof Yud, disse Arro ao meu Iarro, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aqui se aplica ao que estamos falando, não é? Naturalmente. Vamos também para Sefer Ivrim, Livro dos Hebreus, na página 1895. Sefer Ivrim, Livro dos Hebreus, 1:13. O texto assim dispõe: Neged Torá, contra a Torá, Neged a Torá, os fora da lei, e Yahushua odeia os anomistas, ou os que são contrários à sagrada Torá, e Yahushua é contra os sem Torá, ou Yahushua Neged, Yahushua Zeneged, Yahushua é contra os fora de Torá, ou de lei, ou ainda fora de instrução. Yahushua ben Elohim, Yahushua filho de Elohim, o soberano Yahushua é totalmente superior aos Malachim, ou anjos, é o texto que assim dispõe. Então, Sefer Ivrim, Livro dos Hebreus, 13. Leamos: mas a qual dos Malachim ou anjos disse jamais assentar-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés? Agora, vamos para ler a Sefer Matitiahu, para o livro de Mateus, vinte e dois, 44. Sefer Matitiahu, livro de Mateus, 22, 44. Yahushua ben David, Yahushua filho de Davi, concordo escrituralmente, Sefer Matitiahu, ou Sefer Yahushana Moshe, livro de Marcos 12, 35 a 37, Sefer Luke, livro de Lucas 20, 41 a 44. Então, Sefer Matitiahu, livro de Mateus 22, 44, disse Iarro ao meu Iarro, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. E agora, vamos para Sefer Yahushana Moshe, né? Livro de Marcos 12, 36. Sefer Yahushana Moshe,
livro de Marcos 12, 36. Yahushua ben David, Yahushua filho de Davi, concorda escrituralmente, Sefer Matitiahu, livro de Mateus 22, 41 a 46, e Sefer Luke, livro de Lucas 20, 41 a 44. Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 12, 36. O próprio David, ou Davi, falou, ou David em inglês, falou movido Leruah HaKodesh pelo Espírito Santo e disse ao meu Yarro, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. Esta passagem indica claramente que o Messias permanecerá à direita do Pai, até que seus inimigos sejam feitos por escabelo, Bemalchut, ou em reino de milênio. Esta passagem claramente ensina que o arrebatamento não ocorrerá até após a tribulação. No início, a Malchut, no início de reino de milênio, e envie ele, Mashiach, que já dantes vos indicado, que já dantes vos foi indicado, em Yahushua, ao qual convém que o céu receba até que os tempos da restauração de todas as coisas das quais Elohim falou pela boca de seus Kedoshim Nevim, pela boca de seus santos profetas, desde o princípio ou desde o início, Sefer Sefer Massim Shilhim, livro de Atos dos Rabinos, 3, 20 a 21. Vamos ler. Vamos lá. Sefer Massim Shilhim, livro de Atos dos Rabinos, capítulo 3, versos ou versículos 20 e 21. Kefa Bemikdash, Pedro no templo. E envie ele o Messias, que já dantes vos foi indicado em Yahushua, ao qual convém que o céu ou domo receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Elohim falou pela boca de seus santos profetas desde o princípio. Olha aqui, após a restauração de todas as coisas, Vamos ver também Sefer Guiliana, ou livro do Apocalipse, ou ainda livro das Revelações, 10, 7 e 11, 15. O texto assim dispõe: Yahuchanan, ou João, come um Sefer Shel Hashamayim, um livro do domo. Ou Yahuchanan, ou João, come um Sefer Shel Arekia, um livro de domo, sinônimo, Shamayim, Orekia, céu ou domo. Baruch Hashem, Baruch Haba, Bemalchut Elohim, o reino de Elohim, Bemalchut Hashamayim, o reino do céu, ou Bemalchut Rekia,
o reino do domo. Sefer Giliana, Livro das Revelações, 10:7. Mas que Beyamim, ou em dias da voz do sétimo malar ou anjo, quando este estivesse para tocar o sétimo shofar, né? Ou tocar o shofar, se cumpriria o mistério de Elohim, como anunciou aos seus servos, né? Os profetas, aos seus avadim, né? Anevim, Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. E Sefer Giliana, Livro das Revelações, 11:15. Shenia Edim, as duas testemunhas, e Ashevi Shofar, né? O sétimo shofar. Sefer Giliana, Livro das Revelações, 11:15. E tocou o sétimo malar, ou anjo, seu shofar, e houve no Shamaim, ou céu, grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de Adeneno, né, nosso soberano, e do seu Mashiach, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, Sefer Giliana, Livro das Revelações, 11:15. Esta passagem também ensina que o Messias, né? Desculpem, esta passagem também ensina que o Messias, né, a Mashiach, né, ficará no céu até a vinda do reino. Ora, quanto à vinda de nosso soberano Yahushua, Hamashiach, e a nossa reunião com ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, né? Por leruach, lerevar, lemilá, né? Ou por carta, como enviada de nós, como se Ayom Yahu, o dia de Yahu, estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o adversário que é exaltado sobre tudo e se chama de Deus e é objeto de adoração, de sorte que se assenta, né, no santuário de Elohim, apresentando-se como Elohim. 2 Tessalonicenses 2:1-4, esta passagem claramente ensina que o arrebatamento não pode ocorrer antes da revelação do anti-Messias, o que só ocorrerá após o período da tribulação de 7 anos. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. Então, vamos ver Mateus, né? Ou Sefer Matityahu, o livro de Mateus 24:15. Quando, pois, virdes estar, né, Bemakon Kedosh, em lugar sagrado, a Metzar, a Moebá, a abominação desoladora, dita pelo profeta Daniel, né? A nave Daniel, né? Pelo profeta Daniel, né? A Metzar, a Moebá, a abominação desoladora. Sefer Matityahu, o livro de Mateus 24:15. E agora vamos para Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 13:14. Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 13:14. O texto assim dispõe:
Derashá nevuit nemeshechot, o sermão profético continua. Et agedol será a grande tribulação. A tová, a metzar, a abominação desoladora. Leiamos. Ora, quando vós virdes a tová, a metzar, a abominação desoladora, estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, Sefer Yahuchana Moshe, em plena Bissora, livro de Marcos, em plenas Boas Novas, 13, 14. E agora, vamos dar um pulo lá para Sefer Daniel, né? Livro de Daniel, 9:27. Página 1373. Livro de Daniel, Sefer Daniel, livro de Daniel, 9:27. Leiamos. O texto assim dispõe: Yahushalom ve Yahudi, Jerusalém e Judeu, a cidade e o povo que se chama pelo seu nome. Sefer Daniel, livro de Daniel, 9. Vamos romper o protocolo, vamos ver o verso 19 antes. Ó Iarro, ouve Iarro, perdoa, ó Iarro, estende-nos e põe a mão à obra sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Elohim meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamarão pelo teu nome, né? Yahushalom ve Yahudi, Jerusalém e Judeu. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, por isso o texto. Mas aqui vamos para Sefer Daniel, livro de Daniel, 9:27. E ele fará uma brite ou aliança firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada para a qual será derramada sobre o assolador. Baruch Hashem, lamentavelmente, é o que vemos aqui em Sefer Daniel, né? Em livro de Daniel 9:27, textos geralmente incompreendidos e mal interpretados, sem poder encontrar suporte para sua teoria, e um arrebatamento pré-tribulacionista, né? No Peshá, sentido simples literal de qualquer passagem da Escritura, os pré-tribulacionistas tentam usar interpretações Remes, sentido alegórico, e Drash, sentido implícito, né? Tal como Lindsay admite em seu livro O Arrebatamento, né? Ao dizer o pré-tribulacionismo é amplamente baseado em argumentos de inferência e silêncio, página 31. A ira vindoura, outro argumento. Os pré-tribulacionistas tentam argumentar que a congregação não passará, ou a sinagoga, né? A Beit Knesset, né? Ou a Beit Knesset, as sinagogas não passarão pela tribulação. E o que eles dizem dar indícios de um arrebatamento pré-tribulacionista. Os pré-tribulacionistas argumentam que a tribulação, tá certo, é a ira
diarro, abre e fecha aspas, e que a congregação ou a sinagoga, né, a Beit Knesset, não sofrerá a ira de diarro. Sefer Romiá, livro de Romanos 5, 9, 1 Tessalonicenses 1, 10 e 5, 9 a 10 e João 5, 24. Ao usar este argumento, os pré-tribulacionistas ignoram o fato de que o antimessias, uma das maiores figuras da tribulação, é a ira do demônio, Apocalipse 12, 12, 13, 2. Eles também ignoram o fato de que o Messias salvará desta ira ao destruir o antimessias em sua segunda vinda. Baruch Hashem, mas aqui nós vamos encerrar mais esta parte aqui, esta parte 3, não é? Esta Helek Gimel, né? Parte 3. E vamos agora para a Helek Dalet, né? A parte 4. Shalom, shalom.